Olá, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todes. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindes nesta nossa quinta live do nosso ciclo de lives aqui, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventudes e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o nosso GEP-JUV. Boa noite a todas, todos, todes que estão entrando, e vamos iniciando então, dando continuidade no nosso ciclo de lives, né? Hoje com a nossa quinta live temos uma convidada muito especial, né? E gostaríamos nesse momento de dar as boas-vindas às pessoas que estão entrando aqui na nossa live do GEP-JUV, URGS, né? Camila Barros, Lima Gerciane, Nanania, Lima Gerciane, boa noite. Rosane Castilho, boa noite, Rosane. Estefânia, Lira, Marta, Fabrina Santos, boa noite a todas, a todos, a todos que estão entrando aqui. É uma grande satisfação recebê-los nesse nosso espaço de diálogo, nesse nosso espaço de construção do conhecimento. Hoje vamos receber uma convidada muito especial, que em breve deve estar aqui, né, apontando para a solicitação de participação, né? Nós esperamos que todas, todos e todos estejam muito bem, né, de saúde, em meio à pandemia que ainda assola, né, de uma maneira muito drástica o nosso país, né? Por gentileza já vão deixando o seu joinha, o seu coraçãozinho, por gentileza compartilhem essa live, né, com os amigos, com as amigas, com as pessoas interessadas, né, no tema das juventudes, no tema da diversidade. Hoje vamos falar sobre esse tema, juventudes e diversidades, e a nossa convidada muito especial é a professora Sara Haddad, da Universidade Federal do Piauí, né, que brevemente deve estar aqui entrando e dando a solicitação para participar dessa live. Enquanto isso, nós vamos afirmando que o GEP-JUV, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventudes e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está organizando um ciclo de lives. Já ocorreram 4 lives, né, com a professora Rosane Castilho, com o professor Ricardo Severo, com a professora Miriam Lacerda e com o professor Adelson Dias, né? E agora estamos iniciando a nossa quinta live e teremos ainda mais 5 lives até o final do ano. Então acompanhem a nossa programação, nos sigam aqui nessa rede social que tem nos possibilitado esses felizes encontros. Já vejo que a professora Sara se encontra, está compartilhando a tela conosco. Vamos autorizar aqui a professora Sara. Boa noite, Sara. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que prazer te receber aqui no nosso ciclo de lives do GEP-JUV da URGS. Mais um grande encontro que nós temos a possibilidade de conversar sobre os temas das juventudes contemporâneas. Sara, seja muito bem-vinda e de imediato nós queremos agradecer, né, o aceite do nosso convite em participar aqui da nossa live hoje, né, dia 15 de setembro de 2021, conversando sobre juventudes e diversidades. Seja sempre muito, muito bem-vinda aqui conosco, Sara. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Vitor, por esse convite. É uma honra, uma alegria também, né, para falar de algo que é tão comum entre nós dois, né? São as juventudes. Que maravilha, muito feliz. Exatamente. Nós vamos fazer uma rápida apresentação aqui da nossa convidada, né? E vamos passar a palavra para ela e estamos muito na expectativa de ouvir a professora Sara. Então, a nossa querida amiga, colega, companheira, pesquisadora das juventudes, professora Sara Jane Holanda Costa Haddad. Ela é doutora em educação pela Universidade Federal do Ceará e ela é professora
da Universidade Federal do Piauí, professora da graduação e do pós-graduação, PPG em Educação. Né? Ainda a professora Sara coordena alguns grupos de estudo, e em especial quero destacar aqui o Objuve, né? Também nossa rede amiga, parceira, né? Na caminhada das pesquisas e dos fazeres sociais com os jovens, né? O Objuve, que é o Observatório de Juventudes e Violência na Escola. E a professora Sara e eu, por incrível que pareça, ainda não nos conhecemos presencialmente, né? Já tivemos felizes encontros no Sinjuve, junto com a professora Rosane, que aqui está nos assistindo. Tivemos um feliz encontro também no Jubra, do ano passado, com a professora Celestina, né? Já trocamos várias figurinhas, já temos alguns projetos em mente, né? E esperamos, né, a oportunidade desse encontro presencial para botarmos em dia todos esses abraços que estão faltando aí nesse nosso mundo pandêmico. Né? Passando já de imediato a palavra para a professora Sara, que vai nos tratar do tema das juventudes e das diversidades, é um tema, né, que a professora também tem um vasto currículo, vem pesquisando já há um bom tempo, né? A partir de um olhar muito interessante, que é o olhar da sociopoética. Né? E aí eu quero destacar esse precioso neologismo que a professora Sara nos aborda tão bem, que é a questão dos confetos, né? Quer dizer, os conceitos mais os afetos. Então, Sara, gostaria, se tu puderes iniciar essa nossa conversa falando um pouco sobre a tua aproximação, né, com essa potencialidade que é a área, né, da sociopoética, né, e como surge essa ideia dos confetos, e aí vamos entrando nas juventudes e na diversidade. Seja sempre muito bem-vinda e é uma grande alegria te receber aqui nessa noite. Eu não vejo a hora de nos conhecermos pessoalmente. Vai dar certo, tá? Já está se criando condições, não é, Vitor? Olha, Vitor, é muito interessante porque a gente, dentro da corte que você nos trouxe das juventudes, né, para trabalhar com a questão das diversidades, uma vamos dizer assim, das perspectivas é exatamente como que a gente vai dar vazão, né, especialmente na educação, que é a nossa área, né, e na instituição escola, como que a gente vai dar vazão aos encontros com a diferença, né? Ou seja, o encontro com aquelas, né, que estão, digamos assim, convivendo nos espaços educativos, né, enquanto jovens, como que a gente vai trabalhar com as juventudes sem perder de vista a multiplicidade, não é? Eu acho que é no sentido da gente reunir essas experiências, essas sociabilidades, de modo a garantir que elas sejam o nosso principal interesse. Ou seja, que a gente não tenha como perspectiva, especialmente nas pesquisas que realizamos, né, mas também na nossa prática educativa, nas formações, na sala de aula, nas nossas experiências educativas, que a gente não reduza, não é, as diversidades, a tolerância, esse apaziguamento, né, daquilo que as juventudes trazem para a gente como processos de criação, né? Então, a sociopoética, ela é uma possibilidade de pesquisar, mas também de ensinar e aprender, né? Nos espaços educativos, nos espaços de sociabilidade juvenis, que tem como perspectiva, como pressuposto, de realçar, de dar passagem para essa multiplicidade através da produção de confetos. Ou seja, esse neologismo, ele nos diz, não é? Vamos dizer assim, a junção de conceito com afeto, não é? A gente sabe perfeitamente que as nossas juventudes, elas são atravessadas, né, por situações coletivas, né?
ou seja, um jovem, ele sempre está mobilizando outro jovem, né? E por aí vai. Então, os afetos fazem essas ligações. E como produzir, como ouvir, como dar vazão, como dar passagem a que esse jovem ele produza, né? Ou que ele dê consistência aos problemas que ele vive, né? Realçando o problema como aquilo que é motor da criação. Ou seja, o problema como algo importante para ser, para delinear e dar consistência, né, a essa infinidade de modos de existência. Então, na sociopoética, que é a produção coletiva, né, do conhecimento, sócio tem a ver com grupos, e poiese, poética vem de poiesis, né, do grego, que significa criação. Então, é um método que tem como interesse a produção coletiva do conhecimento. Então, para mim, que estou bem interessada no conhecimento produzido pelos jovens, né, os diferentes modos, né, de conviver, de se relacionar, as sociabilidades, os processos de criação, as resistências, a sociopoética, ela possibilita isso, né? Inclusive, no nosso grupo, nós já temos mais de 15 dissertações, né? Num período já interessante de trabalho, onde os jovens são os pensadores, né? Porque se a gente está trabalhando na perspectiva de uma produção coletiva do conhecimento, o grupo que a gente está pesquisando, a gente está dando condições para que ele seja um pensador, né? Ele já é um pensador, só que nesse momento está dando condições para que ele dê uma parada no cotidiano dele, né? Para pensar temas, pensar problemas de modo inventivo, de modo a trazer seus afetos, né? Aquilo que os mobiliza, especialmente nos seus espaços. Então, retirá-los um pouco é uma diferença das outras pesquisas que buscam o cotidiano, né? No nossa perspectiva, a gente tira do cotidiano para voltar para o cotidiano, para um distanciamento e uma aproximação, esse movimento duplo aí, né? Então, Vitor, para mim, as diversidades, né? Ela é uma palavra ambígua, né? Uma palavra que foi capturada, a gente sabe, né? Principalmente pela política pública. E aí é preciso a gente ter bastante cuidado, né? Porque essa ambiguidade, ela pode esvaziar, não é? E tornar, vamos dizer assim, emudecida, né? A gente pode deixar de escutar sensivelmente aquilo que está pulsando, né? Nos coletivos juvenis, nas práticas juvenis. Então, nos seus infinitos interesses, e a gente precisa ter cuidado com isso, né? Exatamente porque a gente sabe que as nossas instituições, elas têm uma perspectiva muito adultocêntrica, né? E como, então, a gente dá esse espaço, né, para que eles possam expressar aquilo que, inclusive, eles conseguem falar, dizer, que não são necessariamente com uma oralidade formal, né? Mas é muito mais com o corpo, né, com o movimento, com as expressões artísticas, né? Porque a gente sabe que a arte tem um papel fundamental e a sociopoética tem um dos princípios, inclusive, dela, é pesquisar utilizando dispositivos artísticos, né? Então, a gente tem usado bastante as facilitadoras, né, como a gente chama a pesquisadora, a gente no processo de organização, né, das oficinas com os grupos, a gente tem feito bastante elaborado, organizado, né, diferentes modos de pesquisar com a arte, né, desde vai depender muito do grupo, né, então, desde processos como a plasticidade, né, processos com argila,
com a pintura, com a arte cênica, né? Com a dança. Então, a gente tem tentado, né? Tentado não, a gente tem feito, né? Pesquisas onde a arte ela vai ter um papel importantíssimo na produção desse conhecimento, porque a gente quer criar condições para que ele pense de outro modo. Ou seja, para que ele saia das zonas colonizadas do pensamento, né? Para que ele possa descolonizar aqueles problemas que já foram naturalizados, como o da sexualidade, o do gênero, a questão étnico-racial, as práticas de cultura, da música, da dança, né? Você vai ver que o jovem tem produzido, né, estilos musicais, estilos da dança, estilos, as próprias letras, né, musicais, né, impressionante o teor delas, né, então veja como ele consegue criar novos modos de existência, ele rompe com a língua formal, né, e essa capacidade inventiva a gente não pode perder enquanto educador. Porque é ela que movimenta a língua, né? É ela que movimenta os encontros, é ela que traz outros modos da gente se relacionar. Eu estava um pouco me organizando para a fala de hoje, e você me surpreendeu trazendo as suas poéticas, né? Eu fiz questão, Sara, de iniciar com esse tópico, né? Porque muito provavelmente uma boa parte das pessoas que estão nos assistindo agora, os que nos assistirão aqui no Instagram futuramente, porque a live fica salva, ou ainda no YouTube, né? Provavelmente a maioria das pessoas não conhecem a sociopoética, que é um dispositivo investigativo, mas né, de fazer pedagógico, de fazer social, muito rico. Né? Então é importante a gente ter né, aqui uma doutora que trabalha com esse tema, né, que conhece, que orienta, né, que possa apresentar e daqui a pouco, inclusive, instigar né, alguns estudantes né, ou jovens pesquisadores a poder trabalhar dentro de um campo que é tão rico, né, para explorar a diversidade, as diversidades dos jovens. Né? E quero também ressaltar, Sara, uma fala que tu trouxesse também sobre o uso, né, a captação da palavra diversidade, né, me vem muito à mente também a ideia do mercado de trabalho, né, do mundo empresarial, que cooptou de uma maneira muito perversa, inclusive, a palavra diversidade, né, e aí começa a utilizar a diversidade das instituições, a diversidade das organizações para se referir a algo que é muito amplo, mas eventualmente de uma maneira muito específica e muito superficial. Né, com pouca profundidade que o tema exige. Né? Porque nós sabemos né, diversidade de gênero, diversidade de identidade de gênero, de orientação sexual, étnica, etária, inclusive dentro da própria, das próprias juventudes. Né? Enfim, diversidade é uma palavra que nos remete a um conceito muito amplo. Né? Então, o que tu vens pesquisando, Sara, em relação a esse tema, né? Quais são atualmente os teus enfoques das pesquisas que tu coordenas, ou que tu orientas, né, relacionadas a questões... Eu já sei alguns, não vou dar spoilers, eu vou deixar que a Sara nos traga, né? Espaços investigativos, né? Tu vens encontrando aí para trabalhar com a questão das diversidades dos jovens. Olha, a gente tem se preocupado muito com essa questão do aprender, né? Aprender inventivo, né? E aí isso cabe para muitas coisas, inclusive para os nossos processos de subjetivação, né? Então você vai percebendo que as juventudes, ela traz para a gente uma cognição, ou seja, modos de aprender, modos de viver, que não está no campo só da reprodução, né? Então, mesmo quando você vê, por exemplo, né, o punk, o movimento punk. O movimento punk, você falou muito bem dessa captura, foi capturado pelo mercado, né? O mercado da moda, por exemplo. Você vai ter o jeans rasgado, as peças... Uma captura que esvazia o próprio movimento, né? Que é um movimento genuíno contra o capitalismo, né? Então, esse capitalismo perverso. Então, eu tenho me preocupado
com o corpo, né? Em especial naquilo que ele é capaz de criar, e não só de reproduzir, né? E para mim o campo das juventudes traz muito isso. E aí por isso, meu caro Vitor, que você vai encontrar diferentes estudos no nosso núcleo, não é? Ou no observatório. Você vai encontrar trabalhos sobre a questão heteronormativa, né? Tentando perceber exatamente como esses jovens pensam os relacionamentos heteronormativos para, digamos assim, para chegar naquilo que é considerado não normal, não hétero, né? Então, uma forma de chegar, uma forma de fazer falar, né? E aí, a gente vai encontrar também sobre, nesse caso, né, num tema bem afim, a questão da sexualidade nas escolas, né? E aí a gente tem percebido, por exemplo, dimensões de violência, né, impressionantes. Agora mesmo a gente está com um orientando que vai estudar o ser afeminado, né, essa dimensão do corpo, né, que parece estar bastante naturalizado, mas que você vai percebendo que vamos dizer assim, um motor, né, de violências infinitas, né, contra o corpo, digamos assim, que, enfim, que tem um outro modo de se movimentar, né, e que você vai categorizando, você vai classificando, e ao fazer isso, você cria circunstâncias de violências, né, e com isso você vai também percebendo os silenciamentos, né? Que é outro tipo de violência, uma violência de uma crueldade, porque você silencia, você anula e, portanto, você mata, né? Porque matar não é só um tiro, não é só tirar a vida, é exatamente fazer viver de qualquer modo, né? Sem alegria, sem poder ser o que é, sem poder viver a sua diferença na plenitude que ela tem, né? Que é exatamente poder mostrar que nós, os seres vivos, de um modo bem efetivo, tem uma capacidade única que é o de criação, não é? Você vê que todos os seres vivos têm essa capacidade artística, né? Que não é da arte somente como a que a gente aprendeu no Ocidente, mas a arte como um processo de autocriação, né, de autoinvenção e de invenção de si, de mundos, como fala inclusive o Maturana e o Francisco Varela com a questão da autopoiesis. Então, pensar nisso é pensar exatamente na potência desse corpo, né? Então, eu tenho me interessado muito por isso, e aí, quando as pessoas chegam com os diferentes problemas considerados, né, problemas juvenis, não é verdade? Porque eles são categorizados como problemas, porque o encontro com a língua formal, com a língua normativa, né, classifica e anula, mata, né, esse processo de mundo, né, de invenção de outras línguas, de outros mundos, de outros relacionamentos, né, de outra forma de organizar as nossas instituições, né. Então, eu tenho me preocupado muito com isso. E tenho trabalhos, por exemplo, com jovens, ouvintes e não ouvintes, né? O encontro entre essas línguas, quer dizer, são jovens, uns ouvintes e os outros não ouvintes dentro do espaço da escola. Como é que eles se encontram? Então, eu tenho me preocupado com esse encontro, sabe? Com esse movimento que é extremamente inventivo, que é o da alteridade, né? Que é exatamente eu pensar que o outro pode ser eu mesma, não é? Essa invenção da modernidade que tornou o outro um exótico, um selvagem, algo assim, mas que está inclusive na gente, porque somos também, e realçar isso como algo rico, né? Como algo rico. Em vez de ser uma mera assimilação ou
um devorar selvagem do outro, mas uma possibilidade de eu estar criando novos saberes, né, criando novos encontros, inventando novos componentes curriculares, pensando, por exemplo, a escola, inclusive, para além do seu espaço fechado, né, numa relação com o cotidiano desses jovens, não é? Eu tenho relatos, assim, muito difíceis, né? Os professores, eles têm muita dificuldade, né? E aí, você veja, eu tenho me preocupado, que é outra dimensão também que eu tenho me interessado, como eu estou no CCE, né, no Centro de Ciência e Educação, eu tenho me preocupado muito com a formação inicial desses professores, né, desses profissionais, e sempre na dimensão das diversidades. Não é à toa que a linha do programa é educação, diversidades, barra diferença e inclusão, né? Então, eu tenho me preocupado muito com isso, Vitor, porque você vai percebendo que esses curtos-circuitos que anulam os jovens, eles acontecem, inclusive, né, com esses professores que muitas vezes são jovens também, né? Mas como eles foram capturados por uma normalização cartesiana, né? Dura, eles não conseguem diluir essa carapaça, né, essa carcaça, e poder ser um corpo aberto, né, para esses encontros, sem tantos julgamentos, sem tanta moralização, porque a gente sabe que a moralização, ela desmoraliza, né, porque na verdade é uma ausência de aproximação, porque se você se aproxima, não precisa você falar a mesma língua, né? Mas é entender que a sua língua, ao se encontrar com a outra língua, ela se amplia, gente, não é? Ela se amplia, ela não morre, ela não é uma língua morta. E para que uma coisa mais viva do que a criação juvenil, né? Você vai ver que as crianças e os jovens, eles são muito potentes. Nós sabemos disso, nós como pesquisadores, né? Então, eu penso que a escola deva ter um interesse muito forte, inclusive para pensar seus currículos, para pensar, né, o seu material pedagógico, para pensar que eles inventam e eles podem ensinar a gente, né? Pode ter um reverso aí. E a gente pode melhorar nossa prática educativa, né? A gente pode ampliar os nossos recursos. Gente, para que coisa mais rica do que um fanzine, né? Para que coisa mais rica do que um doc, né? Do que, por exemplo, você está trazendo toda essa inventividade que, se não for canalizada, você vai ter bolhas, você vai ter fechamento da vida. Então, a gente, enquanto adulto, né, a gente não pode ficar fechado, não é, nas nossas instituições, porque eu penso que é uma tarefa educativa que também nos cabe, né, de responsabilidade. Responsabilidade com essas pessoas com as quais a gente vai cotidianamente estabelecer relações educativas, né? E aí, Vitor, eu penso que esse seja o meu maior interesse, né? Exatamente porque eu fico muito desesperada, né? A palavra é essa, muito indignada, quando você escuta, por exemplo, mesmo colocando as aspas, você fica dizendo que tem pessoas que atrapalham a escola, né? Então, eu fico para morrer do coração, como diz a história do popular aqui do Nordeste, mas por quê? Porque eu penso que quando você reduz toda os processos de criação da escola, a palavra atrapalhar, você não entende nada do que acontece, não é? Você não entende nada. Então, o movimento, a queda, as relações educativas que são estabelecidas entre nós, elas precisam de oxigênio. Para isso,
a gente precisa estar aberto para respirar, né? Para estar aprendendo. Porque essa é a nossa condição, não é, Vitor? Essa condição também humana que é a de aprender, né? Nós somos seres aprendentes. E como seres aprendentes, a gente tem que entender que as existências juvenis, elas são um bom exemplo, né? Um bom chão, vamos dizer assim, um chão vivo, né? Para a gente pisar junto, para a gente semear junto, para a gente conhecer junto, não é? Porque aí você vai se constituir numa nova mãe, você vai se constituir num novo pai, você vai se constituir num outro professor, um outro livro didático, né? Olha que riqueza, né? Acho que É Sara tem muito essa questão incrível. do processo, né, de ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende, mas para isso precisa, como tu bem disseste, estar aberto, né? E reconhecer as potencialidades de ensino, por exemplo, que os jovens alunos trazem para os professores, né? E aí que constituem a escola, esse espaço vivo, pulsante, né? De criação coletiva de conhecimentos. Né? Eu gosto muito de dizer, por exemplo, que quando a gente vai trabalhar, né, no caso da minha formação inicial, da geografia, né, na área de ensino de geografia, né, a gente precisa levar em conta vários elementos. A formação acadêmica, os conhecimentos acadêmicos é uma parte disso. Né? Nós vamos pensar nos currículos, né, no livro didático, nós vamos pensar no conhecimento que é produzido na escola. Porque essa ideia de que a escola apenas reproduz o conhecimento acadêmico já é extremamente ultrapassada. Né? Então, a gente Demais. entende a escola como um espaço muito rico de produção de conhecimentos. E aí, pegando esse gancho, sabe? Tu falasse que tu trabalhas, né, as pesquisas, o teu grupo, as tuas pesquisas, trabalham bastante com essa questão dos corpos. Né? Esse eu acho um tema bastante importante, se a gente puder aprofundar um pouco, né? Porque a gente sabe que os corpos que incomodam, os corpos que geram tensão, são os corpos fora do normal, fora do que tu colocasse, do heteronormativo. Né? Então, assim, Sim. os corpos pensando na questão de orientação sexual, ou até de identidade de gênero, né? Os corpos trans, os corpos homossexuais, né? Os relacionamentos, né? Não cisgênero. Então, como é que isso vem? Como é que essa discussão, né? E eu sei que tu tens algumas pesquisas nesse espaço, né? Como é que essa discussão atravessa os estudos das juventudes, ou melhor dizendo, como é que os estudos das juventudes são atravessados por essas discussões dos corpos juvenis, né, e do não aceitar, né, permanecer nessa condição que é imposto, né, com algo como que é dito como normal. Né? Por muitas vezes utilizar a expressão rebeldia, né? Como é que isso vem reverberando nos estudos das juventudes, sabe? Olha, hoje a gente estava no espaço de aula online, né, na pós-graduação, e eu trouxe um autor que eu gosto muito, italiano, que é o Italo Calvino, e ele tem um livro, né, de bolso muito interessante chamado Cavaleiro Inexistente, né? Exatamente para falar desse corpo que nós herdamos na Constituição e na organização, né, da nossa sociedade ocidental moderna, né, com as nossas instituições como a escola, a família. Então, o Ítalo Calvino vai falar desse cavaleiro que é constituído, né? Ele vai falar das guerras, né? Das vestimentas dos cavaleiros com as armaduras. E aí eu te digo que o nosso corpo, ele, no processo de escolarização, né? Vamos dizer assim, ele vai ganhando armaduras, que alguns chamam de armário, né? Armaduras para se proteger, né? Armaduras também que são constituídas pelo próprio processo de escolarização, que vai capturando, vai desativando, vai governando essa potência que não deixa de ser desestabilizadora, né? Daqueles que eles chamam de anormais, né?
que chamam e que criam e que os dispositivos da própria instituição vai delimitando, vai classificando, né? Então, para mim, essa metáfora que o Ítalo Calvino traz, ele diz muito, né, de como o nosso corpo ele vai criando couraças, né? Como ele vai criando zonas anestesiadas, né? Se a gente for pensar o corpo como um território, né? Que é um conceito da geografia, você vai percebendo que o próprio corpo, vamos dizer assim, quando você alia, né? Quando você traz essa característica do território para o corpo, você acaba reformulando, né? Você vai dando outro contorno para o próprio conceito do espaço enquanto território, né? Porque o corpo, enquanto um lugar, enquanto um território, ele é móvel, né? Ele é móvel, e aí, se você, num processo, por exemplo, de sociabilidade juvenis, né? De sociabilidade juvenis, o corpo território jovem, quando ele se movimenta, especialmente em bando, né, com o grupo, ele instaura quando o corpo chega, né, enquanto território, ele traz e finca o território por onde ele passa, por onde ele estabelece as relações, né? Então, você vai percebendo, por exemplo, as transformações que esse corpo estabelece quando ele finca. Por exemplo, tem aqui em Teresina, agora com a pandemia, infelizmente deixou, mas tem um movimento que é feito por jovens chamado Gaymada, né? Que aqui, não sei se você conhece, aí tem aquela brincadeira chamada de queimada. Uhum. Não tem? Que é Sim. Jogar, né? Pois eles criaram a Só para Gaymada. contextualizar, Sara, a gente vive num Brasil tão rico e diverso, aqui a gente chama de amarelinha. Pronto. Então, a Gaymada, ela tipo, são situações de jogo, né? Que a pessoa trisca no outro, né? Joga bola. Então, assim, é muito interessante, porque você não tem noção. A Gaymada, ela acontece nos espaços públicos, ela acontece nos parques, ela acontece nos bairros. E aí, quando esses coletivos juvenis, né, LGBTQI+, eles entram dentro dos espaços, cada um com sua diferença, com sua proposta, para brincarem, né, no sentido da disputa, que na verdade é também uma exposição de si, que é também político, não é? Porque quando eles passam, o mundo que eles estão impregnados nele passa também. Toca também, não tem quem não olhe para trás. E aí você revela, quem olha para trás e ri, debocha, fala dos seus territórios, né? E aí os territórios se encontram, as correlações de forças estão todas ali no parque. E eu já fui para várias gaymadas. É a coisa mais linda, você vê crianças se aproximando da gaymada interessadas, sabe? Naquela brincadeira, naquela alegria. E você vai construindo relações de convivência, né? Então, meu querido, eu não sei se eu te respondi. Perfeitamente. Se você quiser reformular um pouco, trazer de novo, porque um pouco que escapou, fui me lembrar da gaymada e já fui lá para os parques. Mas, Sara, eu acho que é importante a gente abordar essas questões, né? Porque tu traz a ideia do território, que é um conceito bastante geográfico, né? E há um entendimento, né, inclusive poético, que a geografia é a ciência do porquê do onde. Né? A gente está falando sempre de espaço. Né? Então, por que esses jovens escolhem tais espaços para tal prática social? Né? E aí eu penso que a gente está falando de dois verbos que andam juntos, que são jovens que estão no ser e no estar ao mesmo tempo. Né? É um ser estar junto da juventude, assumir a sua própria identidade e ocupar o espaço que lhe é de.
Então, quer dizer, não é à toa que, por exemplo, né, um fenômeno que ficou nacional e amplamente conhecido das juventudes, o fenômeno do rolezinho. Né? Não foi à toa que o Sim. espaço escolhido foi o shopping, porque esse espaço diz muito sobre ser jovem e estar nesse espaço. E ainda mais sobre ser jovem nas camadas populares estar nesse espaço. Então, quando tu traz a ideia do corpo, né, é algo muito rico, Sara, porque a gente pode explorar várias perspectivas na medida em que há esse deslocamento do território, do ser e do estar. Né? Então, quer dizer, e não são aleatórios os espaços. Né? Por mais que eventualmente não sejam conscientes, são escolhas, né, que querem dizer alguma coisa. Por que determinado parque? Por que tal movimento acontece em determinado shopping, em determinada rua? Né? Então, quer dizer, essa diversidade juvenil que se manifesta nessa diversidade dos corpos, né, obviamente diz respeito a essa constituição do que é ser jovem. Né? Então, é muito comum quando a gente começa a estudar a juventude, né, que deve ter jovens pesquisadores de jovens, né, essa utilização de algumas expressões muito chaves. Né? Então, juventudes são diversas, juventudes são plurais, juventudes são heterogêneas, né, coletivas, enfim. Né? Só que essa diversidade juvenil diz respeito à essência das juventudes. Né? Então, assim como semana live anterior, o Adelson, né, nos trouxe toda essa discussão de que ainda dentro das juventudes rurais existem múltiplas juventudes. Né? A gente pode dizer que ainda dentro das diversidades das juventudes existem múltiplas diversidades, porque não dá para dizer que jovens gays é um grupo só, jovens trans é outro grupo só, e por aí vai. Muito bom, Né? Então, muito bom. Como é que funciona isso? Isso. Quando você vai trabalhar com o sujeito que você está chamando que é jovem, você pode ficar certo que os problemas que você vai trazer, que eles estão mobilizados, são heterogêneos, né? Você vai ver, você vai estudar gênero e os sujeitos são jovens, não é? Eu chamo de riqueza, né? Porque é um processo de criação quase que infinito, né? Por conta das relações. Você falou do rolezinho, você vai ver, por exemplo, que uma ação juvenil como essa, ela numa perspectiva cartesiana, numa perspectiva mais tradicional, mais conservadora, não é? Isso não é político, isso é baderna, isso é confusão, né? Isso é invasão, é desordem, é caos, né? Ou seja, como se as coisas estivessem todas muito organizadas, né? E estivessem muito corretas. E um rolezinho, por exemplo, é um vento, é uma ventania. Quando ele entra, ele diz do outro, né? Ele diz daquele shopping. É um encontro. E ali as fronteiras, elas estabelecem pactos ou não, a depender da perspectiva de quem está atuando ali, né? Então, veja bem, para mim, um rolezinho, na perspectiva que nós trabalhamos, assim como você, é algo contracolonial, né? É algo que está estabelecendo um processo de criação que está dizendo, olha, eu quero participar, eu posso participar, eu estou aqui, eu estou sendo aqui com vocês, né? Então, para mim, sabe, há vamos dizer assim, parece-me que nesses movimentos tectônicos, né, vamos dizer assim, chamar assim, esses abalos sísmicos, né, eles dizem muito daquilo que foi pensado como fixo, como estrutural fixo, né, como duro, como um corpo que não é possível mudar, como um corpo que não é possível ser frágil, no sentido de ser potente, né? De estar inventando novos contornos, de estar correndo riscos, né? Mostrando, inclusive, que é preciso. Por exemplo, eu estava falando de um trabalho hoje de manhã de uma ex-orientanda minha, que é uma pedagoga maravilhosa, e ela fez um trabalho no circo, né? Os jovens do circo.
E ela mostrou exatamente a pedagogia do circo. E é que uma escola vai receber jovens do circo sem levar em consideração, não é, que ali tem todo um conjunto de ensinamentos, de saberes. E aí o que ela percebeu? Que há um conjunto de regras que, quando vai se estabelecer, ela como pedagoga, né, fez essa relação, essa aproximação para perceber as diferenças. Aí ela disse, gente, eu que aprendi a ser pedagoga, eu aprendi que o erro é errado. Eu aprendi que cair não é possível. Eu aprendi que voltar atrás é um erro, ser reprovado, né? Vamos dizer assim. E, no entanto, no circo, tudo isso é aquilo que constitui o modo de ensinar e aprender. Então, o palhaço, quando cai, ele é mais palhaço ainda. Ele faz mais rir ainda, né? Então, esse jovem, quando ele está no circo, ele dilui, vamos dizer assim, a sua prática, o seu rolezinho, como usando sua expressão, ele produz uma existência que é capaz, inclusive, de mostrar, como dizer a você, processos de resistência, não é? Há uma noção de território, né, que não condiz com aquilo que ele, vamos dizer assim, está propondo para as relações de um território, como a própria escola, né? E aí você vai vendo que para a escola determinadas ações juvenis, por isso que são consideradas anormais, não são possíveis, né? Você vê, por exemplo, as relações de namoro, as relações da sexualidade, elas são todas feitas, elas existem, elas estão presentes, mas elas são negadas ou elas são capturadas, desativadas, desestabilizadas, governadas, né? E aí os meninos, eles, a seu modo, eles resistem, né? A seu modo eles resistem, a seu modo eles estão ali estabelecendo relações afetivas, relações de encontro entre eles, aprendendo. Eu lembro que na minha pesquisa de doutorado eu trabalhei com jovens de rua, né? E aí teve um dos guris, né, que ele disse assim, eu perguntei, eu ficava muito só no encontro com eles, era à noite, porque durante o dia tinha política pública, e eu queria ficar mais a sós com ele, né, com eles, era um bando grande. E aí eu perguntei para um dos meninos do grupo, não era sociopoética, era uma espécie de cartografia, né, de uma etnografia mais em movimento. E aí eu perguntei para ele, o que você gosta da escola? Aí ela disse, não. Eu disse, por que você não gosta da escola? Ele disse, porque a escola, ele só ensina coisas que não vão me ajudar. Como assim? Senão, elas nem perguntam o que eu quero aprender. E eu disse, o que é que você quer aprender? Ele disse, eu gostaria muito de aprender a beijar na boca. Aí eu, é? É. Você não sabe beijar na boca? Pois é, para mim é difícil esse movimento de beijar na boca. Eu fico pensando o que eu devo fazer, como eu devo me aproximar, como eu devo chegar perto, até beijar na boca. E aí, o que eu devo fazer? Então, é impressionante como o fato da gente saber usar o lápis, a gente acha que as crianças, quando entram na escola, elas já nascem pegando no lápis. E pegar no lápis é um grande aprendizado. Requer, né, uma série de práticas. E aí, gente, a gente já beija na boca, ou a gente nem mais beija na boca, não é isso? E aí, eu achei tão fantástico isso, porque eu fiquei pensando, gente, as pessoas, elas acham que, por exemplo, uma criança, um jovem que está assistindo todas as novelas, todas as situações de erotismo, de tudo, eles já sabem. E às vezes eles só querem aprender a beijar na boca, ou eles só querem a pegar na mão, a chegar perto da menina. Hoje, essa noite, tinha 2 professores na minha casa que trabalham na escola privada,
e aí, inclusive com jovens, e aí a gente conversando, e ele me falando, né? Com um garoto dentro da sala de aula dele, ele conversando, ele é de história, professor de história, e o componente curricular é história, e ele conversando, e o rapaz entrou numa discussão de gênero, né, em particular em relação às mulheres, e o rapaz, né, um jovem de 17 anos, 16 anos, já no ensino médio, ou seja, um processo de socialização já, né, bastante extensa, ele foi e disse para o professor, né? O problema dessa questão da violência contra as mulheres são as próprias mulheres, professor. São as próprias mulheres. Elas usam roupa curta, elas estimulam a gente, e a gente cria desejo na gente. E aí o professor se manifestou e trouxe vários elementos para fazer pensar. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero realçar a importância da formação inicial, sabe? Porque no que diz respeito às diversidades, é muito importante que a formação inicial de professores, né, das licenciaturas, na pedagogia, é preciso que a gente, enquanto formador, a gente nas nossas disciplinas, nos nossos componentes curriculares, seja história, geografia, didática, a gente abra espaço para as problemáticas juvenis, porque elas dizem respeito a conteúdos que devem ser de aproximação e não de distanciamento. Porque a gente está produzindo cada vez mais pessoas, né, jovens, que podem estar, inclusive, com práticas fascistas, né, ou com práticas ou não, e práticas, né, levianas, práticas que advêm, inclusive, de uma outra formação, né, e que permanece no meio dessas crianças, desses jovens, né. Eu tenho me preocupado muito com isso. Muito. Me parece, né, que é importante a gente trazer, né, aquela ideia que o Tardif já trazia, né, de 3 elementos básicos para a gente entender a formação inicial de professores. Que é saber o que se ensina, é conhecimento técnico, é saber como se ensina, que é conhecimento didático, e é conhecer para quem se ensina. E aí nós entramos como pesquisadores das juventudes. É preciso que os professores conheçam quem são esses interlocutores da sala de aula, com quem eles dialogam, com quem eles conversam, né? E aí já, o tempo aqui, como eu te disse antes, né, sabe, o tempo aqui ele é um inimigo, ele passa correndo, né? E aí já te provocando para tu ires encaminhando, iniciando, né, encaminhar as tuas considerações finais, né? Se tu puderes trazer para quem está nos assistindo, para quem é interessado no campo das juventudes, para quem está na sua formação inicial na área da docência, né? Que pistas, que indicações, que ideias tu trazes, né? Para a gente poder cada vez mais trabalhar nessa busca do entendimento da diversidade das juventudes, né? Para quem pesquisa jovens, para quem vai trabalhar com jovens, para quem trabalha com jovens, né? O que deve estar na nossa agenda, né? Para dar pelo menos o mínimo, dar conta no mínimo, né? De um entendimento da diversidade das juventudes. O que tu propões, o que tu nos promove uma reflexão? Para mim, é uma pista muito importante que a própria condição juvenil, né, com as suas inúmeras existências, nos favorece pensar, né, e também elaborar práticas educativas, né, mais democráticas, mais aproximadas, mais referenciadas. A primeira pista que eu acho que os jovens nos dão, né, é exatamente a gente pensar coletivamente. Para mim, é uma quebra de um paradigma cartesiano, individualista, né, onde as nossas práticas educativas são todas para realçar esse sujeito indivíduo que foi inventado na modernidade, né, e que, portanto, é separado de todas as condições de existência, né, seja da natureza,
né? Seja da cidade, seja da sua relação, você separa tudo, é tudo muito binário, tudo muito dual. Eu acho que o jovem, ele, ao mostrar para a gente que ele é grupo, né, que ele é coletivo, seja no seu ativismo, ou seja no seu artivismo, seja na sua capacidade de se relacionar, né, com as suas identidades, com as suas orientações, né, com a própria modo de existência enquanto criar, né, de trânsito, né, do seu corpo pelos espaços, né, por exemplo, uma pessoa trans veste um vestido, né, uma mulher, uma travesti veste uma mulher, né, atravessa, por si só já traz uma micro revolução, né? Então, para mim, a pista primordial, aquela que me faz me sentir provocada, aquela que me faz acreditar, é que as experiências juvenis, elas são coletivas, né? Mesmo quando eles estão sozinhos, né? Então, assim, que a gente possa aprender isso, sabe, Vitor? Porque até os nossos instrumentos de avaliação são para formar pessoas individualizadas no sentido mesmo de não conseguir sair de suas bolhas, né? Não conseguir, inclusive, diluir preconceitos, né? Dissolver preconceitos, estigmas que são destruidores, né? Dessa alegria, dessa capacidade do encontro. Eu não estou romantizando, na verdade, eu estou só mostrando que é uma pista que a gente pode dizer que é de ensinar também, né, como você bem disse, e que a gente esteja aberto para aprender, né, porque isso vai, inclusive, oxigenar e trazer pistas que ainda não estão nem criadas, nem inventadas. Eu costumo dizer para as políticas, quando me procuram, o que é que você faz, segunda pista? Prestar atenção ao como. Como você faz? Como? Né? Como você faz para se aproximar? Muitas vezes isso não está nos manuais. Não estão nos manuais. Esse como não está. Então, como que você conseguiu que um usuário de crack passasse 1 hora sem usar a pedra? Né? O que foi que você fez? Isso é uma atenção diferenciada que esse corpo deve ter, de responsabilidade, de implicação, de envolvimento e de ampliação de toda a potência do seu corpo, né? E aí de uma escuta, de uma percepção aguçada para aquilo que está diante de você, que é sua responsabilidade. Essa é a segunda pista. Como, preste atenção ao como. Porque isso vai mostrar, inclusive, novos modos da gente operar nas nossas pesquisas, nas nossas práticas educativas, com pessoas que estão sempre em devir, sempre estando, sempre vivendo, sempre se relacionando, né? Fantástico. Prazer Fantástico. enorme. Nós queremos te agradecer assim infinitamente pela tua partilha aqui conosco, né? A Sara é de uma generosidade incrível, né? Espero que seja muito rápido o nosso encontro presencial, né, Sara, para a gente poder, né, confraternizar a vida, né, e as possibilidades e os encontros que a vida nos oferece, né? Queremos te agradecer imensamente, Sara, por essa 1 hora, basicamente, de conversa aqui. Eu digo que eu estou aprendendo, né, um monte, né, com esse ciclo de lives aqui que a gente está organizando. Estamos na metade, né, estamos finalizando agora a 5ª live, temos mais 5 ainda até o final do ano. Já fica o convite para daqui a 2 semanas, daqui a 15 dias, dia 29 de setembro, às 19 horas, estaremos com o professor Leandro Pinheiro, aqui da URGS, né, falando sobre juventudes, educação, né, e periferias. Então,
um tema também bastante Nossa, desafiador, para a gente poder discutir as juventudes. Queremos te agradecer, Sara, né, a tua disponibilidade, né, o teu carinho de sempre conosco, dizer que é recíproco, né, que esse é um espaço aqui que tu sinta-se, né, o mais em casa possível, né, Porto Alegre já é a tua casa, né, então a gente espera que a gente possa sempre seguir esse diálogo. muito obrigada. Quero te Aqui dizer, também é Sara, sua casa. quero te dizer que aqui vários comentários, aqui não vou conseguir ler tudo, tá? Vários comentários, tu ganhasses corações de todas as cores, rosas aqui, também flores, né? A gente sabe, a gente reconhece, né, a potência de uma professora quando os alunos estão presentes e estão aqui, né, nesse estímulo, né, argumentando, enfim. Temos 26 segundos no ar ainda antes que o Instagram nos corte. Então, eu quero te agradecer, Sara, e desejar que todas e todos e todos, né, permaneçam bem, que estejam bem, e seguimos em contato, né, assistam a nossa live, compartilhem. Né? Sara, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, um abraço bem grande, bem fraterno para você e para todos os que estão aqui.